Ô, Will, mas a gente está aqui no Exato. Brasil, mas fica olhando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? O CPI veio abaixo do esperado, talvez sinalizando ali um arrefecimento dessa inflação. Tá certo que não é o dado que o Fed gosta de olhar, mas o mercado gostou. Parece que o mercado ficou animado aí com esses dados. Os futuros americanos subiram logo depois da divulgação, as bolsas lá nos Estados Unidos abriram em alta nessa quarta-feira. Como que você viu esses dados? O que você pode falar para a gente sobre esses dados especificamente e também sobre expectativa, né? O que passa na cabeça dos dirigentes do Fed nesse momento, olhando dados de mercado de trabalho arrefecendo um pouquinho e também a inflação caindo também? Boa, Felipe, eu acho que isso que tu comentou é exatamente isso, a leitura preliminar, essa primeira leitura foi positiva, né? Ou seja, a inflação, ela finalmente parece estar sendo controlada aqui nos Estados Unidos. Bem verdade que quando você olha o núcleo da inflação, ela não surpreendeu positivamente, ela veio em linha com o esperado, mas é aquele em linha que mostra desaceleração, ou seja, menos inflação. O núcleo, tanto no mensal quanto na variação anual de 12 meses, em linha com as estimativas. E o dado cheio, esse sim veio melhor do que o esperado, né? E por que veio melhor do que o esperado? E por que eu não gostei tanto, né? Pode parecer coisa de economista chato, né? Pô, o dado foi bom, o mercado está reagindo positivamente, mas eu acho sempre importante a gente medir bem os riscos e estar sempre consciente, né, daquilo que eventualmente pode mudar esse balanço de ativos e passivos, né, quando a gente monta uma carteira. O dado foi bom, melhor do que esperado. Só que quando você abre, você pega lá o gráfico do petróleo em março, o petróleo cai. E os preços de energia ajudaram muito positivamente neste índice. Quando você abre o índice e vai olhar a parte de habitação, a habitação representou 60% do aumento do indicador de inflação neste último dado que saiu hoje, né? Ou seja, você ainda tem um problema de inflação de habitação, de shelter, né? Você ainda tem uma inflação de serviços forte e por isso que o núcleo não cedeu tanto quanto o índice cheio. E o índice cheio só cedeu porque você teve uma ajuda do petróleo em março que você não tem em abril. Né? A OPEP cortou recentemente a produção de petróleo e a gente viu o petróleo voltar lá para o patamar de $80. Então isso me preocupa olhando para frente. Se ainda vê uma inflação resiliente na parte de habitação e de serviços, que tem sido difícil para o Fed controlar, e você não vai ter o benefício, olhando para frente, de um petróleo, pelo menos por hora, né, a menos que o petróleo caia daqui para frente nos próximos dias, mas ele saltou depois do corte de produção e ficou lá em cima. E você não vai ter esse benefício no próximo indicador de abril. Tá? Então, sim, um dado bom, mostra que a inflação está sendo controlada, mas tem algumas ressalvas que eu gostaria de fazer esse destaque. Obviamente que no curto prazo o mercado reagiu positivamente, as curvas de juros fecharam nos Estados Unidos e, consequentemente, isso abriu espaço para os futuros, a Bolsa continuar a sua toada, que vem apresentando uma toada de alta aí neste primeiro trimestre de 2023.